Graça e paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, um bate-papo sobre a Bíblia com o pastor Nelson. Hoje nós temos dois convidados, que é o Matheus, Fabiano, sejam bem-vindos. Recapitulando, da semana passada que nós comentamos, de forma bem breve e objetiva. Semana passada nós falamos sobre salvação é reino, salvação é graça, reino é mérito. Falamos sobre arrebatamento e volta de Jesus, que arrebatamento ninguém vai ver, vai ser surpresa, não saberemos, não virá de surpresa o Senhor, enquanto que a volta de Jesus, ele virá nas nuvens e todos os olhos vão ver o Senhor, porque será luz para todos a volta dele. E hoje nós vamos entrar em um assunto que, apesar de pouco tempo, nós vamos tentar falar algumas coisas aqui que se trata de uma dúvida de muitas pessoas, que são algumas perguntas relacionadas com obra, pastor Matheus, Fabiano. Muitas pessoas têm dúvida sobre obras, sobre salvação. E para iniciar, para abrir o nosso bate-papo aqui, pastor, a primeira pergunta que a gente tem é: qual é a relação entre as obras e a salvação? Eu sou salvo por obras? As obras me salvam? Qual é a relação disso? Amém. A graça e a paz, queridos. Falar para vocês uma coisa que eu tenho dificuldade de falar para quem não estou vendo. Mas essa noite eu comecei a ver cada rostinho, amém, cada pessoa, sabe? É tão importante nós visualizarmos as vidas, as pessoas, cada um. Nós vemos, como Paulo falava, irmãos, eu nunca deixo de orar por vocês, colocar o nome de cada um nas minhas orações. Então, muitas vezes não estamos juntos, mas estamos orando por cada vida, que Deus guarde, que Deus sustente, porque nós não podemos, é Deus que faz, o Espírito de Deus está na sua vida para te guardar, para te levar em fé, em vitória, sobre toda e qualquer circunstância. Nós temos a convicção da presença de Deus, do cuidado de Deus na nossa vida e que Ele nos conduz em vitória, em triunfo sempre. Amém? Que Deus abençoe. Nunca tenha medo, nunca tenha qualquer dúvida da presença de Deus. Só queria deixar uma coisinha antes. Eu tenho essa dificuldade, falei para ele. Hoje nós vemos assim, presta atenção. Muita gente, hoje, só de falar do vírus, ninguém vê, não toca, porque o vírus está ali. Põe a ponta do dedo, foi no mercado, eu ando, mas eu tomo cuidado, tá? Mas eu ando, não precisa mais pôr o dedo lá para levantar aquela cancela. Não precisa pôr o dedo. Você põe o dedo aqui, ele está ali. Você não sabe onde está. Imagina um inimigo invisível. E as pessoas têm medo, pavor, não é verdade? Creia, Deus é presente. Você não vê Deus, mas Ele é real. É mais real do que esse vírus que se propaga. Ele é presente, é muito maior, superior de qualquer coisa. E nós estamos nele, o culto nele. É um prazer viver com Deus e ter essa proteção, esse cuidado. Amém? Agora, Caetano, respondendo o que você perguntou, que perguntaram e que você perguntam, na verdade, qual a relação entre a salvação e a obra? Normalmente, as pessoas têm assim, até nós vamos, às vezes, vamos tanto velório, às vezes a pessoa fala, coitadinha, essa pessoa foi muito boa, ela merece a salvação. A pessoa, ela foi boa, ela merece ser salva. Então, mas na verdade a salvação não é algo que eu conquisto pelo meu esforço. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, diz assim, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom. Dom é um presente de Deus para quem crê nele. Para quem crê, não apenas crê, mas aquele que o recebe como Senhor. Ele ganhou a salvação porque Jesus comprou para mim,
Para todo mundo que o aceita, ganhou de presente a salvação. Agora, continuando, diz, mas as obras foram feitas para que o salvo ande nela. Então, uma pessoa salva, ela deve de praticar as obras, porque ela é salva. Ninguém vai ser salvo porque pratica obras boas, mas ele vai ser salvo porque ele faz as boas obras de Cristo, as obras que Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nela. É a obra que Deus preparou para que andássemos. Eu tinha esse costume, né, as pessoas têm, eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo, tudo bem. Qual que é a vantagem? Falar, eu antes de me converter, eu não bebia, não fumava, não tinha droga, não fazia nada, e aí eu sou salvo? Não, mas quando nós vemos aí o caso até de Cornélio, veja só, homem justo, íntegro, temente a Deus. E esse homem, Deus ouviu as esmolas e a oração, ele temia e ele recebeu Jesus, mas as obras dele não salvou. Mas ele mandou chamar, um anjo visitou ele e falou, vai chamar Pedro, ele vai falar as palavras com que você precisa ser salvo. O anjo não veio trazer palavra de salvação, mas mandar vir alguém que pudesse falar, Jesus é o que salva. E eles o receberam. Então, alguém que vive, ama o Senhor, eu creio que Deus vai alcançar. Então, é muito diferente. Nós somos salvos para praticar as obras, mas as obras não vão nos salvar. Amém? Ele comenta. Bom, pastor, o que o senhor comentou realmente é verdade, porque as obras, elas têm um valor muito importante para Deus. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 14, você que está nos assistindo, você também pode me acompanhar aí, capítulo 14, versículo 13, o que diz? Diz o seguinte, João dizendo, olha, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, pastor. Então, para Deus, as obras é importante. Por isso, eu acredito que aqueles que são salvos mediante a fé, como diz em Efésios 2, devem com todo o coração fazer as obras do Senhor, porque são obras vivas e não mortas. Isso que o Fabiano falou já deu uma abertura para a segunda pergunta. Perfeito. Ele meio que respondeu já abrindo a segunda pergunta, que é assim, se eu sou salvo pela graça, se é um dom, né, Mateus, se é um presente que Deus está me dando, então quer dizer que eu não preciso mais fazer obra nenhuma? Quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Mas o Fabiano acabou de nos dizer, lendo ali em Apocalipse, que as obras vão nos seguir. E o pastor falou que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu preciso apenas crer. Então eu creio e sou salvo. Mas eu tenho um caminho, né, pastor, a trilhar, que já foi proposto. Não é o meu caminho. Não é o meu. Do jeito meu. Existem as obras de Cristo onde eu entro nelas e trilho o mesmo caminho. Nós somos chamados para um caminho que já nos foi proposto. Como o apóstolo Paulo fala, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Já não é uma maneira minha, maneira dele. Porque eu posso ter muita gente tem boa intenção. Se olhar de boa intenção, falar uma coisa, você é uma boa intenção. Vocês conhecem a história de Saul, né? É uma boa intenção. Saul foi o rei de Israel. Na época de Samuel, que era o profeta, e o profeta Samuel falou, vai lá naquela cidade dos Amalequitas e faz assim, destrói, mata tudo. E acaba com tudo. E ele foi lá. E ele fez de bom grado, ele fez tudo. Quando ele estava voltando, o Samuel falou, Saul, você cumpriu a palavra do Senhor? Tudo, como o Senhor mandou. Ainda eu fiz mais do que ele mandou. Eu fiz mais do que ele mandou. Eu destruí tudo, mas eu estou vendo esse mugido de gado. Então, eu fiz mais do que Deus mandou. Eu me reservei do melhor para Deus, porque ele gosta de sacrifício. E eu trouxe o melhor do gado para sacrificar para Deus. Veja que ele nem pediu para ele. Então, a boa vontade dele, o que aconteceu com ele?
porque você desobedeceu à palavra do Senhor, o reino lhe será tomado. Então, não é fazer de boa intenção o que eu acho que é bom. Mas se Deus não mandou fazer e eu fazer, eu posso perder. Ali, literalmente, ele perdeu o reino. Deus preparou outro para reinar no lugar dele. Então, as pessoas podem perder, como a Bíblia fala, toma cuidado que ninguém tome a tua coroa. Muito sério. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E a coroa é dentro do reino, não é salvação. A coroa é reino. A pessoa pode perder a coroa, o reino, o galardão, por uma simples desobediência e de boa intenção. Então, não é só o que eu acho que é bom, mas da maneira que Deus mandou fazer. Amém. Não basta fazer a obra. Não né, basta pastor? fazer. Tem que fazer a obra no padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. Não como a gente acredita ser o melhor, né, pastor? Porque normalmente nós achamos que nós queremos fazer. Muita gente tem boa intenção de fazer muita coisa, mas na verdade, de acordo com a vontade dele, eu faço do jeito que eu quero, do jeito que Deus. E falando assim, Deus mandou, e Deus mandou. E veja lá, no caso de Cornélio, e veio um anjo e falou, alguém falou, não, veio um anjo e falou para mim fazer dessa maneira. Ainda que venha, a Bíblia fala, um anjo do céu e fale outra coisa além do que está escrito e que Deus mandou, seja anátema, isso é maldito. Nesse contexto, pastor, que o senhor explicou aqui pra gente, se encaixa aquele versículo que fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, eu expulsei o demônio, eu fiz a sua obra, mas não é só fazer a obra, é fazer a vontade de Deus, né? Da maneira de Deus, é verdade. Então, é importante obedecer como está escrito. Por que é importante obedecer como está escrito? Eu fiquei muito... não gosto de falar de política, mas de um outro lado. O presidente Bolsonaro, uma coisa que eu fiquei admirado, sim. Uma coisa que ele tinha muita convicção e bateu, e bateu, e bateu. Ainda que todo o Brasil, todos os líderes lá, a bancada, todo contra. Mas ele tinha uma convicção, eu sou a Constituição. Quer dizer, eu cumpro o que está escrito. A Constituição é uma autoridade. Nós cumprimos o que fala a palavra. Então ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Ainda que todos se levantem, ele não cai. Porque Deus o sustenta, porque ele está obedecendo a Constituição. Amém. E a nossa Constituição é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa Constituição. Se eu fazer de outra maneira, não vai fluir. Amém. Eu não sou de responder, né, Fabiano? Mas eu queria só dar uma pincelada nessa pergunta, por sabe, favor, pastor? Por favor. Que fala que se eu não sou salvo por obras, eu não preciso fazer mais nada. Eu acho, pastor, eu tenho comigo isso, uma vez eu fui ministrado sobre isso, é uma questão de natureza, irmãos. Natureza. A Bíblia fala que um semeador saiu a semear uma semente, não é, pastor? Sim. E a semente não é a palavra? A palavra. É a palavra. Então, irmãos, existe uma semente dentro de nós, e é a semente da salvação. Então, quando você planta uma semente de banana, o que você colhe? Banana. Você planta abacate, você colhe abacate. Dentro de nós tem a semente da salvação. Então a árvore Fabiano produz frutos de salvação. Então não é eu não preciso fazer obras, eu não consigo não fazer. Porque existe algo dentro de mim que me impulsiona, pastor. Não é uma pressão. Eu vim porque me mandaram. Eu fui obrigado. Eu tenho que obedecer porque mandaram. Não, é natural. Flui. Natural. O que nós precisamos tem uma coisa que o pastor William fala quase todo culto. É ter mudança de mentalidade. Então eu preciso mudar a mentalidade que me acompanha. Eu recebi Jesus, eu nasci de novo. Eu recebi a semente da salvação, eu vou produzir frutos da salvação. Então as obras de Cristo estão dentro de mim. É só eu permitir a semente germinar. Amém, irmãos? Natural vai ser as obras acontecer. Alguns falam assim, não, tem pessoas que estão na igreja e de repente não está mais. Eu falo, mas será que nasceu de novo? Então aí usa aquela expressão, e a porca voltou a despejadora de lama. Sabe por que a porca voltou a despojadora de lama? Porque ela continuou porca. A natureza dela. Quando um porco, se ela se fosse transformada numa ovelha,
nunca mais ela ia pisar na lama. Mas se continua porco, ela tem prazer na lama, porque é a natureza dela. Quem é nascido de Deus tem prazer nas coisas de Deus, sem dúvida. Amém. Lá em 1 Coríntios também fala, né, que às vezes as pessoas falam, né, mas eu tô na graça e eu tive revelação da graça e por isso eu não preciso fazer tanto. Você se esforça demais porque você não teve a revelação. Mas Paulo, ele disse, não, eu fiz mais do que todos, eu trabalhei mais do que todos porque eu recebi da graça, porque eu estou debaixo da graça. Paulo foi o cara que mais entendeu da graça, mas ele foi o que mais trabalhou. Mas ele tirou todo o mérito dele, ele disse, não fui eu que trabalhei, mas a graça, foi a graça que eu recebi, me fez trabalhar. E obra nada mais é do que trabalho. E por isso que Paulo, quando ele diz, eu recebi da graça, então eu fiz mais obra que todos, eu trabalhei mais do que todos. Paulo também diz lá em 2 Coríntios que ele recebeu, nós recebemos o ministério da reconciliação, nós recebemos a obra, ministério tem a ver com trabalho, com obra. Então nós, eu, você, todos recebemos a obra da reconciliação. O que é isso? É informar todos, é avisar todos, olha, Jesus ele veio, ele morreu em nosso lugar, ele quer nos dar a salvação. E ele nos deu, ele nos confiou esse ministério, essa obra, esse trabalho. Amém? Eu queria comentar isso. Então, mas já que você falou da graça, você só fala da graça, mas a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio com Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus. Amém. Quando nós estamos em Cristo, então é a graça, quer dizer, é Cristo em nós, é Ele mesmo fazendo. Por isso nós podemos fazer muito mais, porque muito mais. O que Jesus falou? Aquele que está em mim fará as obras que eu faço e as fará mais ainda, porque é Ele que veio morar. Por isso, pastor, o apóstolo Paulo falava, não sou eu que vivo. Mas agora... É Cristo que vive. Por isso que ele fez mais obras, porque não era ele, era Cristo nele, através dele. Essa é a graça. Amém? Jesus é a graça de Deus. Jesus é a bondade de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Tudo está nele. Amém. Por isso que faz. Até Paulo, ele fala que nós somos cartas vivas. O bom perfume de Cristo. Talvez você que está nos assistindo está se perguntando, mas o que eu devo fazer na prática? Cristo, ele fala, o apóstolo Paulo fala que nós temos o bom perfume de Cristo. A tua maneira de olhar, a tua fala, quando Pedro, ele foi se defender a negou Jesus, obrigado, Caio. Ele negou Jesus durante 3 vezes, ele tinha tanto Jesus dentro dele, que quando ele falava, a maneira que ele falava, a maneira que ele olhava, denunciava que ele é de Cristo. Então o teu olhar, o teu abraço, a tua intercessão, você que é estudante, vai na faculdade, logo nós voltaremos em nome de Jesus, você pode olhar para os seus colegas de forma diferente, lá com certeza tem pessoas precisando de Cristo, pessoas depressivas, pessoas doentes, e você tem a mensagem do bom evangelho em você. Você pode ministrar intercessão, você pode realizar intercessão. Nós vamos estar passando para você aí um exemplo de uma obra maravilhosa de intercessão nesse vídeo que você vai estar vendo agora. Cura o vazio, Jesus. Cura o vazio, Jesus. Cura o vazio, Jesus. Jesus, cura o vazio. Amém. Amém? Amém. Você vê que tremendo essa criança orando? Como que é poderoso? É uma obra, não deixa de ser uma obra. E aí, pastor, simples na simplicidade, mas um coração voltado para Deus. Quebrantado, né? Quebrantado. Temente, que reconhece que é dele que vem o socorro. Não é verdade? Então não é gente deve ter uns 4 anos, essa menina, você não viu, deve ter uns 4, 5 anos, máximo 4, 5 anos, um coração puro, clamando para o Senhor. Gente, por isso que Jesus falou, né, quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino. Eu creio, Deus fazer milagre, tanto meio das crianças. Meus irmãos, Amém. você vê que a gente tem muita coisa para falar e a gente tem pouco tempo, então estamos tentando sintetizar ao máximo as perguntas aqui, para a gente poder ser um pouco mais incisivo. E aí, pastor, tem mais uma pergunta, meninos, ainda dentro disso, que é o quê?
se eu não fizer obras? Bom, eu creio que Jesus é o Senhor, eu recebi Jesus como Senhor e como Salvador. E acabou para mim, eu não quero fazer obras, eu não quero fazer nada, não quero me envolver com célula, pastor, não quero liderar uma célula, não quero fazer nada, eu quero só ser um membro, só ir na igreja, sem ter obras nenhuma. Qual é a consequência dessa minha decisão em ser apenas um membro? Em não liderar, em não participar de célula, não participar do louvor, não participar de nada. Eu vou lá, eu ouço, já entreguei a vida para Jesus e acabou. Qual a consequência dessa decisão? Que alguns perguntam, olha, é uma boa pergunta. eu não quero me envolver. Tem gente que fala assim, eu não quero me envolver. Qual é o problema em não se envolver? Ela está salva? Está salva. Ela é do Senhor? É do Senhor. Agora o Senhor espera que nós produzimos. Então, no caso que nós vimos a ele falando de Pedro, às vezes a pessoa não quer nada, mas ainda assim, como Pedro, a fala denuncia quem ele é, a atitude dele denuncia quem ele é, os negócios dele, a família dele vai denunciar quem ele é, ainda que aparentemente ele não esteja envolvido em alguma coisa, mas se a vida dele denuncia quem ele é, porque na verdade a Bíblia diz que todos nós vamos ser julgados, né? Pelas nossas obras. Tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Todo mundo já sabe. 2 Coríntios. Todos nós vamos ser julgados pelo Senhor. Pelo Senhor. Vai ser julgado o quê? Esse julgamento de 2 Coríntios 5:10, esse julgamento é exclusivo para os salvos, para aqueles que receberam Jesus. Amém. Não é isso? Amém. Aquele que recebeu Jesus vai ser julgado pelas obras. Eu vou ler aqui. 2 Coríntios 5:10. É bom conferir. Diz assim, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja só, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, se uma pessoa, o Senhor mandou fazer alguma coisa, Deus sabe com cada um que Ele mandou fazer, né? Deus sabe e a pessoa sabe. Se ele vive, ele vai ser julgado pelo Senhor. Eu vou ser julgado. Todos nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pelas nossas intenções, né? Como no caso de Saul, foi julgado pela intenção dele. Até por boa intenção nós vamos ser julgados. E cada um vai receber o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja como que é sério. Que se uma pessoa fala, não quero fazer nada. Bom, Deus vai te julgar. Eu não posso julgar ninguém. Quem nos julga é Cristo. O Senhor vai. E esse julgamento que eu falei é só para quem foi salvo. O julgamento de todos os outros que não receberam ao Senhor Jesus vai ser lá no grande trono branco. Lá é que depois dos 1000 anos, então virá o julgamento de todas as nações, de todos os outros povos, vão ressuscitar naquele dia. Nem todos vão ressuscitar agora no começo, né? A primeira ressurreição. Os que não morreram em Cristo, eles vão continuar até no dia do julgamento final para ser lançado no lago de fogo. Então lá vai ser o julgamento final, onde todos que não aceitaram Jesus vai ser. Mas nós vamos ter um julgamento também para saber o bem e o mal. Isso significa que nós podemos ter recompensa, seria galardão, que é o reino, ou não. Amém? Amém. Amém. A Bíblia diz em Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, 15:58 diz que para nós sermos constantes, firmes e inabaláveis, e o trabalho que nós fizemos não será em vão, o trabalho para o Senhor, a obra que fizemos para o Senhor. Então, nós precisamos trabalhar, e diz que existe um trabalho, existe um combate.
Paulo diz, né, nós precisamos combater o bom combate. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão para que eu tendo pregado a outros, eu não seja desqualificado. Eu preciso ser qualificado, eu preciso esmurrar meu corpo, ter um combate, tem ainda uma batalha na fé. E até querendo responder direto à pergunta do Caetano, se pelo fato de eu só querer talvez sair na igreja, eu nem quiser ir, ou não quiser trabalhar, não quiser fazer, não quiser ter obras, a consequência será que eu não receberei a recompensa. Jesus ele diz claramente, existe uma recompensa para aqueles que o buscam. Se você for ver lá em Apocalipse 2 e 3, tem a carta para todas as igrejas, e no final da carta para as igrejas ele diz, ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo, ao vencedor isso ou aquilo. E isso será entregue apenas para o vencedor. O vencedor, aqueles que combateram o bom combate, aqueles que venceram o bom combate. Amém. Eu só queria, assim, meio rapidinho, por causa do nosso gravação, não fica muito tempo. Veja só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo todavia como pelo fogo. Amém? Então existe aqui o fundamento é Cristo. Agora, há 6 possibilidades. Uma pessoa pode edificar com madeira, palha e feno. Outro edifica com ouro, prata e pedra preciosa. Então faz muita diferença. O que seria? Nós não vamos explicar tudo isso, vocês vão passar em curso, vão entender muito claro, mas é importante entender isso. Todos estão edificando, como nós falamos lá, o caso até de Saul. Ele edificou madeira ou palha, porque a obra dele queimou. Então o fogo vai declarar aquilo que nós estamos edificando. Às vezes alguém fala, mas a obra de alguém não significa a obra hoje acabar. Não significa que ele começou, acabou, não sei o quê, virou nada, virou fogo, o fogo queimou. Não, nós vamos ser julgados. Toda a obra vai ser julgada no dia do tribunal de Cristo. Naquele dia é que vai ser julgado a obra, o que eu e você, o que nós estamos edificando para o Senhor. Naquele dia, se nós estamos fazendo com coração de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, em obediência a Deus, submisso a Deus, ou nós estamos fazendo da nossa maneira, ainda que pareça bom, sofrerá ele perda, como diz lá no julgamento. Amém? Então, nós precisamos, a edificação com ouro, prata e pedra preciosa custa caro. Ajuntar palha, ajuntar feno, faz monte grande, não significa que Deus está ali. Amém? Amém, irmãos? Como o pastor já falou, nosso tempo já está se findando. Apenas para, diante do que o Fabiano, o Mateus e o pastor Nelson falou, eu só quero dar uma resposta breve. A Luzandra, que perguntou aqui na semana passada no YouTube, que foi que tipo de obras que podemos fazer. Como o Fabiano já falou, na prática, né? Que tipo de obras nós podemos fazer? Resumidamente obras que revelam Jesus, obras que mostram o amor de Deus. Então, você pode interceder, sim, é uma obra. Por quê? Porque você está orando. Qual é o seu objetivo? Que alguém que você está orando conheça o amor de Deus. No seu trabalho, você falar do amor de Cristo é uma obra? Sim. Por quê? Porque você está querendo revelar o Senhor. Mas o que é importante? O que o pastor falou, que no seu coração você tenha em revelar a Deus e obedecer ao Senhor, não fazendo da sua forma, mas fazendo como o Senhor determinou. E aí você continua a pergunta e fala assim, se tentarmos ganhar uma vida e não conseguimos,
não conta como obra? Conta como obra. Você está trabalhando para tentar levar alguém a conhecer Jesus. O fato dela não conhecer Jesus, isso não depende de nós, isso é uma obra exclusiva de Deus. A pessoa ser salva é o Espírito Santo que vai convencê-la. O nosso papel é pregar o Evangelho. Amém? Revelar Jesus com nossas obras, seja o nosso vestir, o nosso falar. Quero agradecer aqui o Fabiano, o Matheus por mais uma noite. Obrigado, Pastor Nelson. Amém. Mais uma vez aqui. Obrigado, Pastor William, que é o nosso editor. E, irmãos, eu quero convidar você, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe aí, mande perguntas. Que Deus te abençoe e até o próximo papo com o Pastor Nelson. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.